Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nossa playlist aí de Tkinter, dos intensivos que eu tô fazendo, complementando ali, né, ao final da playlist. Então na aula passada a gente abordou um pouco ali da grid, né, que é os métodos de visualização ali do Tkinter, dos widgets. Antes a gente tinha comentado sobre o método PEC ali, né, que é os pacotes de visualização, o grid, e faltou o place, né? Então o place vou mostrar agora para vocês. A gente parou aqui na última aula, né? A gente fez esses dois frames aqui baseado no grid. Então a gente deu um tamanho específico para eles aqui. E agora nós vamos utilizar o place. O place ele tem duas questões, né? Duas características. Eu acho ele mais fácil de utilizar, então é o meu preferido, geralmente é o que eu utilizo. Mas ele tem a questão que ele exige uma maior responsabilidade de quem for usar. Tu tem que ter um planejamento do que tu quer fazer naquela tela, porque se a tua tela pode mudar com frequência, a quantidade de widgets que ela vai utilizar, a posição, talvez o place não seja a melhor escolha. Mas se tu tem definido o que tu quer utilizar na tela, eu sempre prefiro utilizar o método place. O método place, diferentemente do PEC, ele não pode ser simplesmente nomeado. Eu tenho que posicionar cada widget da forma que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma tela de 500 por 400, né? Então eu sei que ele tem 500 pixels nas laterais e 400 pixels de cima para baixo. Então eu tenho que usar o 500 aqui seria o X, né, posição X, 400 seria a posição Y. Então eu tenho que saber que eu tenho 500 pixels na posição X e 400 na Y, e com base nisso posicionar os meus frames aqui, por exemplo, e todos os outros widgets. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar posição X no nosso primeiro frame, então eu vou posicionar ele no pixel 0, então ele vai começar extremamente à esquerda. Vou posicionar o Y também no 0. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um comprimento e uma largura para o meu frame. Então, a princípio, eu vou botar aqui, ó, 100 de comprimento no meu frame e 100 de largura. Só para exemplificar. E vou tirar o frame 2 por enquanto aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? Ele começou aqui, ó, na posição 0 do X e Y 0 também. Então, que é o nosso canto superior ali esquerdo da tela, que é onde começa a leitura dos pixels, né, no nosso método place. Então a gente viu aqui que, com base nisso, ele está ocupando 1/5 do nosso X aqui e 1/4 do nosso Y. Então, o que eu vou fazer? Eu quero dar uma pequena borda para esse frame, mas eu quero que ele ocupe metade da tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou dizer que ele tem 490 pixels, né, dos 500 da tela. Então me sobra 10 pixels de borda. Então eu vou começar ele na posição 5 do X. Por quê? Porque ele vai sobrar ainda 5 pixels no final do lado direito da tela. E vou fazer a mesma coisa com o Y aqui. Vou botar 5. Só que com o Y eu quero que ele ocupe metade desse, que seria 200, né? Com base nesse 400. Só que eu quero que ele tenha uma bordinha também, então eu vou fazer ele ocupar o espaço 190. Então ele vai começar do 5 mais 190, então ele vai terminar no Y195, vai sobrar 5 de borda para eu começar o frame 2.
como eu tinha calculado aqui. Então ele me deu 5 pixels de borda aqui no X e 5 no final ali pelo comprimento. Mesma coisa aqui no Y, e nós temos aqui 5 de borda para a gente conseguir visualizar a diferença entre o frame 1 e o frame 2. Então no frame 2 aqui agora eu vou visualizar ele. Eu vou copiar esses dados aqui e só vou editar para facilitar aqui Então aqui eu vou começar no 5 também, só que no Y, o que eu vou fazer? Se ele começou aqui no 5, o frame 1, e tinha 190 de largura, então 195 mais 5, então eu vou começar no 200. E 190 de largura, vai terminar no 390. Eu posso começar então no 205. Só que ele vai ficar com 10, ele vai ficar com uma borda maior, então a gente pode diminuir isso aqui. Mas vamos deixar assim por enquanto. E o comprimento aqui vai ser o mesmo, porque a gente quer que ele termine na mesma posição. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou uma borda maior. O que eu posso fazer aqui para ele ficar com essa borda mais condizente? Eu posso aumentar aqui a largura dele para 192 e posso fazer esse cara aqui começar no 203 e vamos ver o que acontece. Diminuiu aqui, vou botar aqui mais 2 aqui para ficar com os frames ficarem do mesmo tamanho. Agora sim, agora ficou algo mais condizente. Mas vocês podem ver que o método place assim, ele não é responsivo. Se eu aumento a minha tela, ele consecutivamente ele não vai aumentar os meus frames. Então o método X e Y ali no place, ele é útil se eu vou usar uma tela fixa, que eu não tenho a intenção de dar responsividade para essa tela. Eu tenho certeza que a tela vai ser desse tamanho e ela vai morrer desse tamanho. Se eu quero trabalhar com o método place e com responsividade, tem um segredinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o método relative do place. O que seria o método relative do place? Em vez de eu usar exatamente os pixels da tela, eu vou usar uma posição relativa. Então o x ele troca pelo rel x, que seria o relativo x, o y pelo rel y, o width pelo rel width, que seria o comprimento relativo, e o h pelo rel h, que seria a largura relativa. Vou copiá-lo aqui para baixo. Mas se eu simplesmente fazer isso e não trocar aqui as informações de pixels, ele vai me dar um erro. Então vou clicar aqui. Ó, ele não me acusou erro, mas ele não está funcionando, porque os valores estão incorretos. Quando a gente trabalha no método place com as informações relativas, ele calcula que a tela vai de 0 a 1. O que seria de 0 a 1? 0 seria a primeira posição, como é da mesma forma no X ali, e 0 também seria a primeira posição, como seria no Y, só que o 1 seria a última posição. Então é tudo que tem entre 0 e 1. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Então, vamos dizer que ele começa no 0 aqui. O Y também começa no 0. Ele começar sempre no começo da tela. Deixa eu só tirar essa telinha daqui. E aqui o comprimento, ó. Vou botar também. Vou botar o comprimento total 1. E na largura também. Vou botar o comprimento total.
1. O que aconteceria? Eu vou só desativar aqui o frame 2 para mostrar para vocês. O nosso frame 1 ali, que eu desativei o 2, ele ocupa toda a tela. Porque ele começa no 0 e termina no 1. Mas se eu quero que ele ocupe uma parte da tela, com responsividade, o que eu preciso fazer? Nesse caso aqui eu quero que ele ocupe o comprimento total, tudo bem, mas de largura eu quero só metade. Então eu vou fazer aqui 0.5. Vamos rodar aqui. Então vocês podem ver que o nosso frame 1 está ocupando da forma que eu queria, metade da tela. Só que com um detalhezinho da responsividade. Então vamos fazer a mesma coisa com o nosso frame 2. Eu quero que ele ocupe metade da tela. Só que ele não pode começar no 0 aqui, né? Se ele começar no 0, ele vai sobrepor o frame 1. Ele tem que começar na metade da tela para baixo. Então eu vou botar no relativo y ali 0.5. Agora os dois frames estão na posição correta, só que como eu não botei borda, não está visivelmente aparecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pequena borda, como eu fiz lá no método x e y. Então eu vou botar aqui, ó, ele vai começar a partir de 1% da tela no x, do lado esquerdo. E vou botar aqui para ele começar a partir de 1% da tela no y. E o comprimento dele aqui eu vou botar 0.98. Então o que acontece? Ele vai pegar aqui esse 1% mais 98 dá 99%. E do lado direito vai sobrar também 1% de borda. E aqui na largura eu vou botar 48 também, que daí ele vai pegar, ele vai começar do 1, 49. E eu posso começar aqui o meu frame 2 do 0.5, que é 50%. Aqui a largura, o comprimento do frame 2 eu vou fazer a mesma coisa. E vou botar aqui 48 também de largura do frame 2. Da mesma forma que a gente fez ali o place x e y, eu consegui fazer com o método relativo. Só que com a vantagem de tornar a nossa telinha aqui responsiva. Então na próxima aula a gente vai trabalhar com os widgets dentro do nosso frame aqui. E daí eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente pode fazer com nossos widgets dentro do frame de forma responsiva, né, e bem mais interessante. Então o place, eu prefiro sempre trabalhar com o place no método relative, que eu consigo trabalhar com responsividade e consigo calcular ali a porcentagem que eu vou usar da tela, e daí o tamanho da tela pouco importa, né? O que vai importar aqui é a posição, né, dentro da porcentagem que eu vou colocar os widgets dentro da tela. Espero que vocês tenham entendido, assim, ó, eu acho que foi tranquilo de explicar aqui. E daí na próxima aula a gente vai começar a posicionar nossos widgets dentro dos frames. Até a próxima aula aí, pessoal.